Olá, queridos, mais uma vez estamos juntos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, adorar o Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. E a você que faz parte do nosso canal, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja nesse dia, nessa hora, nessa semana. Deus esteja com você, com a sua família, seus filhos, guardando e protegendo a sua casa. E não esqueça, você que faz parte do nosso grupo, que está inscrito aqui no nosso canal, você é alvo de oração do pastor, tá bom? Deus te abençoe grandemente. E você que está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado aí por você ter acessado ao nosso canal, a mensagem, ou ela ter chegado até você, né? Graças a Deus que você foi alcançado aí com as mensagens. E essas mensagens, amado e amada, é para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Por isso, se você quiser fazer parte do nosso canal, você pode ficar à vontade, você pode se inscrever, fazer parte do nosso canal aí e ajudar aqui a obra, né? Como você pode ajudar? Você pode clicar aí no gostei, né? Você se inscreve, né? Depois clica no gostei e clicando no gostei, você vai fazer com que o vídeo permaneça mais tempo na plataforma, tá bom? Deus te abençoe grandemente e muito obrigado por você estar aqui conosco. Vamos à palavra do Senhor. Livro de Obadias é um livro bem pouco acessado, né? Mas é o livro dos profetas menores. Verso 13, 14, 15, né? Como Obadias ele só tem um capítulo, né? Então, a gente fala Obadias, verso 13, 14 e 15. Não fala capítulo 1, né? Mas vamos lá. Não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça. Não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entrado os sobreviventes no dia da sua aflição. Esses dois versículos lidos aqui em Obadias, ele retrata a sentença, né, que o profeta traz no dia da profecia contra os edomeus, que eram descendentes de Esaú, e que em determinados momentos da história dessas duas nações, né, a gente sabe que os israelitas eram descendentes aí de Jacó, né, e os edomeus eram descendentes de Esaú. Então você vai ver essa confusão que se forma a partir do seio familiar, né, onde um guisado, né, de lentilha foi trocado por direito da primogenitura, né. Esaú jurou seu irmão Jacó de morte, né, e os dois se separaram aí, Jacó saiu fugido, né, e só depois de 20 anos que toda essa situação, os dois, diante dessa situação, os dois se reencontram, se perdoam, choram na presença do Senhor e tal. Mas durante a história desses dois povos, dessas duas nações, vai haver algumas animosidades, né? Por exemplo, que está relatado na palavra de Deus que quando Moisés pede para que o povo de Israel pudesse passar no território de Edom, né, que era um acesso mais fácil, eles iam chegar mais fácil ali ao destino, Edom negou. Edom negou esse acesso e aí fez com que o povo de Israel desse uma volta enorme em função. É como se fosse assim, o caminho que ia ser 2 dias, né,
pelo caminho de Edom, se eles tivessem deixado passar, Israel teve que fazer em 10 dias agora, porque teve que dar uma volta enorme, né? Mais ou menos isso. Então, essas situações também não vai ficar só nesse fato, né? Vão ficar em vários outros fatos aí que vai acontecer, né? Onde vai haver essa animosidade entre esses dois povos. E o profeta Obadias, ele é levantado para profetizar, né, a ira de Deus contra Edom, né, o extermínio do povo de Edom, justamente por alguns motivos, principalmente esses relatados aqui, né? Quando algum povo ia atacar Israel, né, os edomitas ajudavam, né? Se os israelitas fugissem, né, eles iam atrás, eles matavam, eles ajudavam os povos. Olha, eles estão ali, olha, eles fizeram isso, eles foram por ali, olha, eles estão escondidos ali, olha, se vocês forem por aqui, vocês pegam ele de surpresa, aí mata todo mundo e tal. Então, toda vez que Israel estava em sofrimento, em calamidade, alguma situação desse tipo, eles, ao invés de ajudarem, né, como eram nações irmãs, né, que vem de 2 irmãos, ele simplesmente facilitava com que os inimigos de Israel pudessem se sobressair sobre eles, né, escravizá-los, matá-los, né, fazer todo quanto for tipo de atrocidade. E aí o profeta Obadias vem para falar sobre isso, né? Então, só desse versículo 13 ao 14, eu contei aqui, são 5 não devias. Né? Você não devia ter feito isso, você não devia ter feito dessa forma, você não devia ter ajudado as outras pessoas, outros povos a combater contra Israel, você não devia facilitar as coisas para que os povos chegassem até Israel e pudessem combatê-los e vencê-los, você não ajudou no dia da sua calamidade, você não ajudou no dia do seu problema. Então, Obadias, ele lista 5 não devias. Sabe aquela coisa que a gente pensa às vezes, poxa, eu não devia ter feito isso, né? Eu não devia ter falado dessa forma, eu não devia ter me comportado dessa forma, eu não deveria agir assim, né? Então tem várias situações que às vezes a gente passa por isso. Não se pode fazer o que quer, né? Há deveres acima de sentimentos, de desejos, né? O primeiro dever, né, é a obediência à palavra de Deus. Né? Esse não devia de Edom reflete ou faz refletir que às vezes a gente toma alguma decisão que não deveria ter feito, e quando não deveria, porque sai do centro, sai daquilo que é vontade de Deus, sai daquilo que é obediência a Deus, né? Eu não deveria ter feito. Significa que, né, fez não em concordância com aquilo que é a obediência ao Senhor, né? E aí o que fez o que quer, vai receber o que não quer. Por quê? Porque Edom fez o mal, para o seu irmão, os israelitas, e esse mal ele vai pagar pelo mal que ele fez, ele vai pagar pelo mal que ele fez. Por quê? Porque ele não deveria ter feito isso. Sobre esse fazer e não fazer, acho interessante que eu peguei 3 situações aqui que eu acho interessante a gente trazer aqui para reflexão, né? Confúcio tinha uma frase sobre isso que dizia assim: não faças a outrem o que não queres que te seja feito. A frase dele, ela tem um sentido negativo, né? Por quê? Porque diz assim, para mim não fazer o mal
para não poder recebê-lo. Né? Então, essa é uma espécie de proteção pessoal e não de amor, né? Evitar o mal para não sofrê-lo. Né? Essa é a frase, né? Não faças a outro que não queres que te seja feito. Tem um rabino, né, em Israel, Hillel, o nome do rabino, que diz assim: o que não te for bom, não faças ao próximo. Né? Não fazer aos outros o que não quer para si. Também não é uma frase completa, né? O que não te for bom, não faças para o próximo. Né? Essas duas frases, elas caem por terra ou sofrem, né, diante da frase de Jesus que ele relata em Mateus capítulo 7, verso 12, que ele diz assim, ó: portanto, tudo que vós querer que os homens vos façam, fazei-lhe também vós a eles. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazeis também vós a eles. Né? Então, essa frase de Jesus, esse versículo lá em Mateus capítulo 7, verso 12, é completa, não é como a frase de Confúcio, de Hillel, que são frases que dá mais uma conotação negativa do que positiva, né? E o versículo de Jesus preenche exatamente isso, né? Ou seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E quanto a esse desejo, digamos assim, sentimento de fazer o mal para com o próximo, aqui no caso de Edom, né? A Bíblia diz assim: nisto saberão que vós sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Né? Então, o amor de Deus, a obediência a Deus, derruba todos esses não devias, né? Para que depois a gente não possa cair nessa mesma situação do povo de Edom, dizendo: poxa, eu não devia ter feito isso, poxa, eu não devia ter agido assim, poxa, eu não devia ter falado dessa forma, né? Mas nem olhar para a calamidade, nem o sofrimento do nosso próximo dessa forma, né? De contribuir para que ele se dê cada vez mal, cada vez pior, né? Para cada vez que fizer algo seja mais negativo para ele. Não, né? A gente não deve agir dessa forma, né? A gente não deve agir dessa forma. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. E ele diz, né, que eu vou ser conhecido, né, se eu amar, né, ao meu próximo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes um ao outro. Né? Então, que a gente aprenda, pratique, busque no Senhor esse amor que iguala, esse amor de empatia, esse amor de compaixão, né, solidariedade, esse amor que nos une, que nos fortalece, que nos traz a paz. Que o amor de Deus esteja derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que o Senhor em Cristo te abençoe. Amém.